Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Pai Santo, amado Deus, Pai, a Ti rendemos, Senhor, nossa adoração, nossa obediência, a nossa vida, pois reconhecemos nossa dependência, meu Pai, a Ti, Senhor. Sabemos que somos totalmente dependentes da Sua graça para tudo nessa vida e recorremos ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar diante das dificuldades, diante dos desafios, meu Pai, que temos enfrentados ao longo da vida. Santo Deus, nos ensina, meu Pai, a firmar a nossa fé nas Suas palavras, Senhor, para não sermos abalados diante dos problemas, diante das frustrações, das decepções. Pai Santo, sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém, não chegaremos a lugar nenhum. Reconhecemos isso, precisamos de Ti. Tenha piedade, misericórdia de nós, ó Senhor, e conceda-nos da Tua graça. Perdoa nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas fraquezas. E nos ajuda, Senhor, a vencer tudo aquilo que tenta nos separar de Ti, meu Pai. Pai Santo, amado Deus, renova nossas forças nesta manhã de hoje. Nos dê sabedoria e discernimento em tocante às Tuas palavras, para que nada fique em oculto, meu Pai, em relação àquilo que precisamos saber de Ti, ó Deus. Pai, nos apegamos na Tua palavra como nossa esperança, como a espada, meu Pai, para avançar contra toda a maldade deste mundo, contra toda a injustiça, Senhor, pois entendemos que estamos o tempo todo, meu Pai, passando por batalhas e sem o Senhor, meu Pai, esta batalha será um fracasso, mas com o Senhor a vitória é certa, Deus, pois o Senhor venceu o mundo. Por isso clamamos ao Senhor, meu Pai, que venceu a própria morte. Faz de nós mais que vencedores, ó Deus, pois nós cremos na Sua crucificação e na Sua ressurreição. Cremos no Teu amor divino, meu Pai, que enviou o Teu Filho unigênito, que deu a vida por todos nós, pagando o preço pelos nossos pecados e nos convidando para uma vida eterna. Por isso cremos, meu Pai, e não perecemos, meu Pai, porque o Senhor assim o quis. E aqui estamos debaixo da Tua vontade, Deus, para fazer como o Senhor nos diz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. O tema da nossa devocional de hoje é este: o que eu fiz? Esta é uma pergunta que geralmente as pessoas se fazem quando elas cometem um grave erro, um grande erro em suas vidas. É muito comum e recorrente uma pessoa, após cometer algo que lhe traga arrependimento, ela faça essa pergunta a si mesma: o que eu fiz? E por aí você vai encontrar muitas pessoas se perguntando nesta manhã de hoje: o que eu fiz da minha vida? Muitas pessoas que acordaram por esta manhã se perguntando o que eu fiz ontem à noite, o que eu fiz durante este período, o que eu estou fazendo com a minha vida. Esta é uma grande pergunta que nos leva a uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Porque as pessoas se perguntam o que elas fazem, o que elas fizeram após cometer um erro, um pecado, algo que lhes traz dor, sofrimento e arrependimento. Por que a pessoa chega a esta conclusão? Como se não tivesse consciência daquilo que estava fazendo. Vamos entender isso aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, aonde entenderemos a origem de todo pecado, a tentação de Eva e a queda do homem. Está escrito assim: ora, a serpente
era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Para a gente entender este capítulo, a gente tem que imaginar este cenário. Eva estava no jardim onde Deus tinha criado, e estava passeando como algo comum durante a sua rotina, passear pelo jardim, quando de repente, num dia, aparece a serpente. E esta serpente, a Bíblia diz que ela era astuta, ardilosa, né? Então ela aparece ali e ela dirige a palavra até Eva com uma informação. Então ela traz uma informação a Eva dizendo assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, Eva poderia achar até estranho, né? Aquela serpente está trazendo aquela informação. Da onde essa serpente sabia que Deus tinha dito sobre estas coisas, sobre comer dos frutos da árvore do jardim ou não, né? É muito comum, meu irmão, minha irmã, né? Você, quando criança, você escutar dos seus pais dizerem assim para você que você não deve aceitar nada de estranhos, correto? Provavelmente você já ouviu isso dos seus pais ou aconselha isso aos seus filhos, né? Filho, não aceita nada de estranho. Não aceita nada de estranho. E a serpente ali para Eva, falando desta maneira, era para ela um estranho, algo desconhecido. Mas Eva deu ouvidos. Por quê? Porque a serpente tinha uma informação que era verdadeira, né? Em partes ela era verdadeira, porque não era muito bem assim que Deus tinha dito. Porém, ela puxa um fio, ela joga uma isca e Eva cai nessa isca. A mulher responde à serpente dizendo: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, para que não morras. Ou seja, a serpente ela traz uma informação distorcida até Eva. E Eva ela tinha a informação correta do próprio Deus, que ela não poderia comer da árvore que estava ali no meio do jardim, porque se comesse daquele fruto, ela morreria. A grande questão é porque ela dá ouvidos àquilo que é estranho, porque ela tenta responder aquilo que é errado, aquilo que não é certo, porque ela tenta ali corrigir aquela informação intencional da serpente. Eu quero te dizer uma coisa já desde o princípio para que você entenda sobre o pecado. Talvez você tenha ouvido isso por aí muitas vezes, que o pecado às vezes é um acidente. E eu vou te dizer uma coisa: o pecado ele nunca foi um acidente. Isso é que o inimigo quer que você acredite, que você se acidenta no pecado, que você está caminhando, tem um buraco à sua frente, você não percebe, tropeça e cai. Esta não é a cara do pecado, esta não é a face do pecado. Nenhum pecado é um acidente, todo pecado ele é intencional. Ele é intencional. Se ele não parte da intenção do seu coração, ele parte da influência do mal que está tentando fazer você pecar. Entende isso, meu irmão? Então a pergunta da serpente sempre foi intencional. Sempre foi fazer Eva pecar. Não era uma dúvida que a serpente estava tentando tirar com Eva. Não era um questionamento. Não era uma curiosidade que a serpente estava tentando ali tirar com Eva. A serpente estava já intencionada a implantar o pecado através da dúvida que ela geraria no coração de Eva. O que a serpente faz? Ela traz uma informação que é uma meia-verdade. Traz uma informação que é uma meia-verdade. E faz ali Eva corrigir aquela informação. Porém, a serpente questiona a informação que Eva tem, dizendo assim:
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a serpente usa uma meia-verdade, uma informação que é uma meia-verdade, para despertar a curiosidade de Eva. E Eva traz a informação correta, ela era portadora daquela informação verdadeira, porém, a serpente coloca em dúvida esta informação, dizendo assim: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, Eva já na sua consciência estava imaginando ali, provavelmente, poxa, essa serpente, ela sabe das coisas, ela conhece Deus, e ela está questionando ali uma palavra de Deus, dizendo que se nós comermos dessa fruta, nós não morreremos. Mas por que Eva ignoraria a palavra de Deus e cederia a palavra de algo que era estranho, algo que estava querendo colocar dúvida no coração dela? Ela não percebeu, mas toda cilada já estava armada e ela estava caindo nessa cilada de Satanás. Então, a mulher, ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Olha que interessante. Provavelmente ela estava próximo daquela árvore. Provavelmente a Bíblia não relata isso claramente, que ela estava deslumbrando a árvore, estava passeando ali próximo à árvore, mas provavelmente a árvore estava no seu campo visual. Porque a serpente, ela espera de uma forma estratégica. A árvore está no visual de Eva para plantar, para lançar a dúvida. A serpente já tinha aquela informação de que aquele fruto seria proibido para Adão e Eva. Porém, ele precisava usar de uma maneira ardilosa, de uma maneira estratégica, uma aproximação entre Eva e o fruto proibido. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque o pecado, ele é isso. Não é a aproximação apenas de você ao inimigo, mas é a aproximação entre você e aquilo que é proibido. Você sabe que aquela mulher é proibida. Você sabe que aquela mulher é casada. Você sabe que aquela mulher é comprometida. Você sabe que esse relacionamento será um relacionamento proibido, mas o inimigo, ele se esforça para te aproximar daquilo que é proibido. E proibido por quem? Por Deus. Assim também serve para a mulher. Ela sabe que aquele homem é comprometido, sabe que aquele fruto não é para ela, mas o inimigo se esforça para aproximá-la. Olha só que interessante. Muitas vezes o inimigo, ele não consegue trazer aquilo que é proibido até você, mas através da dúvida que ele planta no seu coração, ele consegue mover o seu coração até aquilo que é proibido. Por isso, do coração do homem procede muitos males. O que a serpente faz? Ela espera um momento estratégico, quando Eva estava longe de Adão e próxima daquilo que é proibido. Quando Eva estava longe do seu marido e próximo do fruto proibido. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes, quando você está longe daquilo que é seu, que lhe é permitido, é porque você está próximo daquilo que é proibido. E assim Eva estava naquele momento. É o momento oportuno, estratégico, perfeito para que a serpente se aproxime e comece ali de uma forma ardilosa a plantar dúvidas no coração de Eva. Então o que ele faz? Ele desperta curiosidade no coração de Eva. E Eva, como ela está próximo à árvore que contém o fruto proibido, a árvore que contém o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ela faz? Ela avista aquele fruto. E quando ela olha aquele fruto, ela vê que aquela árvore é agradável. Essa é a concupiscência dos olhos. Nem tudo aquilo que é agradável aos seus olhos é permitido a você. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo aquilo que é belo aos seus olhos quer dizer que fará bem para você. Então tome cuidado com tudo isso, meu irmão.
Ali Eva está se admirando. Ali Eva está admirando aquela árvore e ela começa a ficar vidrada naquela árvore. Ela começa a olhar aquela árvore e ela começa a despertar no coração dela desejo. E eu quero deixar bem claro para você. O desejo entra pelos olhos, assim como pelos ouvidos. O desejo é despertado no coração de Eva, através do olhar. Quando ela olha e ela vê que é agradável, dentro do coração dela, nasce o desejo por aquilo que é proibido. Nasce o desejo por aquilo que é proibido. E ela, a árvore, ela fala que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Presta atenção nisso, meu irmão. O desejo, a tentação e a ambição. O pecado geralmente entra na vida de uma mulher através dos olhos. O pecado geral através dos ouvidos, né? Porque primeiro ela dá ouvidos à tentação da serpente. Antes dela olhar a árvore, ela dá ouvidos ao pecado. O homem já é o contrário. Primeiro ele vê o fruto que Eva traz em sua mão. Olha aqui, eu experimentei, é bom, prove você também. Primeiro ele olha e também se agrada. E depois ele come e cede ao pecado. Então, geralmente, meu irmão, para que a gente tenha uma consciência de ferramentas estratégicas que o inimigo usa contra a nossa vida é essa. Ele muitas vezes vai fisgar a pessoa pelos ouvidos, a mulher pelos ouvidos e o homem pelos olhos. Então a mulher dá ouvido ao pecado. Automaticamente que você dá ouvido ao pecado, seus olhos se abrem para enxergar aquilo que é tentação, que é proibido. Você está entendendo isso? E aquilo começa a nascer dentro de você, o desejo. E ali ela vai, experimenta daquele fruto, leva até o seu esposo, leva até Adão, que também experimenta do fruto. E ali no versículo 7 diz que os seus olhos foram abertos, os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. Então eles fizeram folhas de figueiras para si como aventais. Olha que interessante. No versículo 25 do capítulo 2, a palavra diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. A primeira consequência que o pecado traz sobre a vida deles é a vergonha. É a vergonha. A mesma vergonha que a pessoa sente quando ela peca e faz aquela pergunta do tema da nossa devocional: o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Quando a pessoa comete um erro, quando a pessoa faz algo que ela sabe que é errado, mas ainda assim ela faz, e chega no outro dia de manhã, ela tem consciência daquilo que ela fez na noite passada, essa é a pergunta que ela faz, carregada de vergonha no seu coração. O que eu fiz? Mas preste atenção nisso. Se essa é a pergunta que você ainda faz quando peca, isso mostra que dentro de você há uma luta contra o mal, contra o pecado, para que você possa abandonar essa prática pecaminosa. Mas se você já não se arrepende mais, se você já não mais se incomoda com o pecado na sua vida, isso demonstra que você está se deleitando no pecado. Você não somente está pecando, mas você está gostando de pecar. É a diferença entre o pecado e a iniquidade, porque em Isaías fala que as nossas iniquidades, nossos pecados encobrem as nossas orações de serem ouvidas por Deus. Por quê? O pecado, meu irmão, é aquele que o homem sabe que é errado, então ele pega com suas mãos e traz para dentro. A iniquidade já é aquilo que está dentro do homem e ele começa a pôr para fora. Foi isso que aconteceu com Eva. Foi isso que aconteceu com Adão. Eles
permitiram que a serpente, de uma forma ardilosa, plantassem a dúvida no coração. Não foi nem a questão de ter ambição por ter conhecimento entre bem e mal, ou conhecer ou saber como era Deus, mas simplesmente a curiosidade por algo que é diferente. Simplesmente a adrenalina por aquilo que é proibido. E é muito comum você ouvir as pessoas nos dias de hoje dizendo assim, que é proibido é mais gostoso. Isso se associa ao que aconteceu com Eva. O que é proibido é mais gostoso. E as consequências daquilo que é proibido? Você para pensar antes de cometer aquilo que é errado? Não para. Por quê? Porque nós atropelamos tudo aquilo que é correto e que é certo em nossas vidas apenas para satisfazer os nossos desejos. Perceba que no princípio Deus criou e estabeleceu princípios, e um dos princípios era não comer daquele fruto. Haveria milhares de outros frutos para satisfazer a fome de Adão e Eva, mas eles quiseram justamente aquilo que é proibido, mas aquela vontade não partiu deles a princípio. Aquela vontade surgiu quando eles deram ouvido ao que era estranho, ao que era desconhecido. Não brotou do coração dela a dúvida. A dúvida foi plantada pelo maligno. É isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes você se culpa porque você errou e está se perguntando o que eu fiz. Mas você não entendeu que você caiu numa estratégia de Satanás que plantou a dúvida no seu coração. Que colocou ali a dúvida dentro de você, dizendo, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Mas olha só, fulano, ele tem, e ele está bem, e ele está feliz, e ele está indo bem, e ele está prosperando, e ele tem de tudo, e você vê ele sorrindo para cima e para baixo, porque eu também não posso? Todo mundo tem, ninguém vai ficar sabendo. São as dúvidas que Satanás tenta diariamente plantar dentro do seu coração. Não quer dizer que seu coração é mau, mas quer dizer que você está dando ouvidos para o estranho, para o desconhecido. Aí você se lembra lá da sua mãe te dizendo na sua infância, filho, não aceita nada de estranhos. Porque há muitos estranhos tentando colocar coisas na sua vida que aparentemente parecem ser saborosas, gostosas, mas são amargas e venenosas e trazem mal para a sua saúde, mal para a sua vida. Então o que acontece? A primeira consequência que o pecado traz sobre a vida deles, a vergonha. Antes eles não tinham vergonha de estarem sem roupas. Agora eles se sentiram envergonhados e eles tecem ali de folhas de figueiras roupas para eles. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só mais um pouquinho que eu já estou terminando. Aonde que estava Deus? Na hora que a serpente foi tentar Eva. Aonde que estava Deus? Na hora que Eva estende as mãos e pega do fruto e come dele. Aonde que estava Deus? Na hora que Eva pega o fruto e leva até Adão. Deus estava no mesmo lugar, consciente de tudo, sabendo de tudo. Porque Deus não evitou que isso acontecesse? Porque Deus não cessou aquela tentação? Você precisa refletir muito bem sobre isso. Deus não permite uma tentação na sua vida a qual você não possa suportar.
É o que a palavra diz. Eva tinha capacidade de resistir àquela tentação. Eva não era fraca assim, como muitos pensam que ela era, a ponto de não resistir à tentação de Satanás. Por isso a palavra do Senhor Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao mal, resisti ao diabo, e ele se apartará de vós. Quando Jesus é tentado no deserto, com fome, com sede, e o inimigo aparece e a tentação é a mesma, ele só muda o seu formato. Às vezes ele pode aparecer como uma serpente em sua vida, às vezes ele pode aparecer como uma pessoa em sua vida, mas as estratégias de Satanás são as mesmas. Tentação, dúvida, questionamento. E muitas vezes ele vai usar meias verdades para te confundir, para ganhar a sua credibilidade, a sua confiança. Pode pegar porque ele usa até a palavra contra Jesus. Ele usa até a palavra contra Jesus. Aí você vai ver a diferença de quem conhece a palavra e quem pratica a palavra, porque Jesus não era apenas conhecedor da palavra, mas praticante. Satanás pode conhecer a palavra, mas ele não é praticante da palavra. Ele usa a palavra para Jesus, mas ele não tem a prática da palavra. Só tem autonomia e poder sobre o inimigo quem é praticante da palavra. Por isso Jesus ali resiste a Satanás. Eva tinha total capacidade de resistir à tentação da serpente, mas ela cedeu, ela não resistiu. Deus sabia disso, que aquilo poderia acontecer. Por quê? Porque Deus deu a opção para o ser humano o servir de todo o coração. Fomos criados para adoração a Deus, mas não para uma adoração obrigatória, como se fôssemos máquinas obrigados a adorar a Deus. Essa não seria uma adoração genuína e verdadeira. Para adorar a Deus é necessário adorar o todo de todo o coração. E como poderemos adorar de todo o coração se fôssemos manipulados a adorá-lo? Você não pode ser manipulado a adorar a Deus. Você não pode ser manipulado a adorar ninguém. Você tem que adorar-o de todo o coração, adorá-lo de todo o coração. Por isso Deus te dá a oportunidade de decidir quem você quer que seja o Senhor da sua vida. Quem você quer que seja o seu Deus. Quem você quer que reine em sua vida. A Eva tinha a oportunidade naquele momento de dizer não. Eu acredito na palavra do meu Deus, o meu Criador. E ele disse para não comer desse fruto, eu não comerei. Mas ela preferiu dar ouvidos àquilo que era estranho, aquilo que era desconhecido, e ignorou totalmente a palavra de Deus. É isso que acontece. Por isso muitas pessoas estão se perguntando o que eu fiz nesse dia de hoje. Sabe por quê? Porque na noite passada deram ouvidos ao estranho, deram ouvidos ao desconhecido e ignoraram totalmente a palavra de Deus, mesmo conhecendo os princípios do Senhor. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Você já está mais do que convencido do que é certo e do que é errado. Por que você insiste então em continuar vivendo naquilo que é errado? Como que você pode dizer, mas eu não tenho forças para resistir ao mal? Você tem. Você tem. Você não pode permitir que o mal vença você. Você não pode permitir que o mal seja superior àquilo que você acredita dentro de você. Você não pode. Sabe por quê, meu irmão? Porque um alto preço já foi pago na cruz. Ele já te rompeu as cadeias, já rompeu os grilhões, já te libertou. Você tem hoje o direito de escolher o que você quer para a sua vida. E você sabe o que é bom. E você sabe o que é mal. A árvore, ela trata sobre o conhecimento do bem e do mal. Hoje, pela palavra do Senhor, você tem conhecimento do que é bem, do que é bom e do que é mal.
Você só permanece no mal por opção. O mal se tornou, meu irmão, uma opção na sua vida. O pecado se tornou opcional. Você poderia escolher o certo. Você poderia escolher o que era justo. Você poderia escolher o que é correto. Mas você insiste em escolher o que é errado. O mal não pode ser uma opção na sua vida. O pecado não pode ser uma opção em sua vida. O pecado não pode ser um plano B em sua vida. Ah, eu vou seguir a Deus, eu vou servir a Deus, mas se nada dá certo, eu vou chutar o balde, vou fazer o que eu quero da minha vida. Não! Um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Não pertencemos a nós mesmos, por mais que temos o direito de escolher o que queremos. Precisamos entender que estamos sob uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? A sua vida. Você é responsável pela sua própria vida. A sua conduta, o seu comportamento. E um dia, meu irmão, receberemos a recompensa de tudo aquilo que praticamos nessa terra. E não pense em você que você não plantou nada, porque todos plantam alguma coisa, seja o bem ou seja o mal, e todos colherão aquilo que plantaram um dia. Tudo isso se trata sobre o pecado, sobre a origem dele, sobre a vergonha que ele traz sobre a vida de Eva e de Adão. E ali quando Deus chama Adão, dizendo: Adão, aonde você está? Qual que é a reação de Adão? Se esconder. Quanto tempo mais você vai continuar se escondendo nos seus pecados? Quanto tempo mais você vai continuar se escondendo nas coisas que você fez lá atrás? Coisas que você não tem coragem de confessar para o Senhor, coisas que você não tem coragem de chegar numa oração e dizer: Deus, eu confesso, eu era isso, eu fiz isso, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, isso me incomoda, isso me machuca, isso me dói, isso me fere, e eu não quero mais viver carregando esse peso. Você não precisa mais continuar carregando esse peso. Você insiste em armazenar dentro do baú do seu coração todas essas coisas passadas, coisas que já deveriam ter sido resolvidas, e ao mesmo tempo você fica pedindo para Deus fazer algo novo na sua vida. Como você espera que Deus faça algo novo na sua vida, sendo que você está cheio de coisas antigas? Se liberte dessas coisas antigas para que Deus realmente faça algo novo. Entenda que Deus quer te vestir com vestes novas e não ficar remendando essa veste antiga que você tem carregado. Rasgue essas vestes, esse homem velho, essa velha mulher, essa velha criatura, e permita que Deus faça de você um novo ser, uma nova criatura, em novidade de vida. É isso que aconteceu, e Deus dá essa oportunidade a Adão quando ele diz: Adão, aonde você está? Deus sabia de tudo que tinha acontecido. Deus presenciou, Deus viu, Deus... Você acha que Deus não se entristeceu quando ele ouviu Eva, quando ele viu Eva dando ouvidos ao inimigo? Você acha que Deus não se entristece quando o pecado bate à sua porta e ele olha para os seus olhos e vê os seus olhos brilhando pelo pecado, e vê você dando ouvidos para o pecado, e vê você tocando no pecado, e vê você abraçando o pecado? Você acha que Deus não se entristece? Deus pode impedir isso? Pode, mas por que ele não impede? Porque ele te dá o direito de escolher o que você quer da sua vida. E você está optando pelo que é pecado, sendo que Deus já te mostrou o que é certo lá atrás. Então é uma opção sua permanecer no pecado. Você sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como permanecereis ainda no pecado? Não se coloque novamente debaixo do jugo do pecado. Você foi liberto dele. Mas ali Eva estava se colocando debaixo do jugo do pecado. Adão se colocou debaixo do jugo do pecado. Não é possível falar que a culpa foi de Eva ou foi só de Adão, não. Sabe por que não, meu irmão? A culpa foi do coração. Ambos eram uma só carne. Ambos aceitaram que o pecado entrasse em sua vida. O pecado bateu a porta. Ele não arrombou a porta. Ele pediu para entrar. Ela abriu a porta.
Ela aceitou que o pecado entrasse na sua vida. Adão aceitou que o pecado. Eles tinham a opção de escolher o que era ao contrário, mas eles escolheram pecar. É isso que representa o que eu fiz. É justamente por isso. Porque você está dando ouvidos ao que é estranho, ao que é desconhecido. E o que acontece aqui, meu irmão? Quando Deus fala assim, olha, aonde você está, Adão? O que Adão faz? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Deus sabia onde Adão estava, mas ainda assim Deus pergunta onde que ele está. Você sabe o que essa pergunta quer dizer? Essa pergunta de Deus? Essa é uma pergunta que Deus faz não só para Adão, mas faz para mim e para você. Deus pergunta isso para todos nós. Aonde você está? O que você está fazendo da sua vida? Você já parou para observar as suas atitudes? Você já parou para observar o que você tem feito? As coisas que você tem falado? Você já parou para refletir nas coisas que você tem pensado? Você já parou para refletir nas coisas que você tem desejado? As coisas que você tem assistido? Você já parou para pensar nas coisas que você tem alimentado o seu coração? Essa é a pergunta de Deus. Aonde que você está? Eu fiz um jardim para você. Eu te dei de todos os frutos para você comer. Apenas um não era permitido que você comesse. Eu te dei frutos. Eu te dei autoridade sobre os animais. Eu te dei uma esposa. Eu te dei uma casa. Eu te dei morada. Eu te dei abrigo. Eu te dei proteção. Eu passeava contigo na viração do dia todos os dias. Eu te alimentava, eu te protegia, eu te abrigava. Eu te dei amor, eu te dei atenção. Eu estava contigo todos os dias. E agora, aonde que você está? Adão estava se escondendo de Deus. Você acha realmente que é possível se esconder de Deus? Até quando você vai tentar se esconder de Deus? Até onde você acha que vai chegar? Aonde você pensa que vai chegar tentando se esconder de Deus? O que você está esperando acontecer? O que você está esperando? Você está esperando Deus ir aí arrancar você de onde você está e te trazer de volta? Não! Deus não faz isso. Deus não arromba janelas. Ele bate na porta. E se você ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai cear contigo. E você ceará com Ele. Deus bate na porta. O pecado também bate na porta. Agora você tem que ter discernimento. Você tem conhecimento do bem e do mal. Você vai abrir a porta do seu coração para o pecado, para o mundo? Ou você quer abrir a porta do seu coração para Deus, para Jesus Cristo, para a salvação? O que você quer? Aonde você está, Adão? Eu tive medo, Senhor, porque eu estava nu. Deus já sabia de tudo que tinha acontecido. Como você sabe? Como você sabe que estava nu? Quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Essa era a pergunta. Esse era o momento crucial da vida de Adão, onde que Adão deveria ter se arrependido e dito: Senhor, eu comi. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoe. Senhor, eu errei. Me perdoe. Mas não. Quantas vezes temos a oportunidade de confessarmos nossos pecados a Deus e nos arrependermos, mas não fazemos isso. Pelo contrário, preferimos culpar outras pessoas. Preferimos buscar um culpado para os nossos erros. Não, mas é porque eu fui tentado. Não, mas é porque eu estava num momento de fragilidade no meu casamento e apareceu outra pessoa. Não, mas é porque eu estava angustiado e eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ceder ao vício. Eu precisava voltar a fumar. Eu precisava voltar a beber. Não, mas eu precisava mentir, porque se eu não mentisse, aquela situação poderia... Quantas vezes tentamos achar um culpado para os nossos erros e nunca assumimos nossas culpas? O que Deus espera de você, meu irmão, o que Deus espera de nós é isso. É que sejamos
homens, mulheres suficientes de assumirmos nossos erros, nossas culpas perante a presença de Deus, quando Deus nos pergunta: Senhor, eu errei, mas eu não quero mais errar. Me ajuda, Pai, porque sem o Senhor eu não consigo mais. Era essa a pergunta que Deus fez, era essa a resposta que Adão tinha que dar para Deus, mas Adão prefere culpar a sua esposa. Foi a mulher, Senhor, não fui eu. Não, foram todos. E a mulher, ao exemplo do seu marido, faz a mesma coisa. Ela poderia naquele momento: realmente, Senhor, eu errei, eu pequei, me arrependi, mas não, o que ela faz? Não, Senhor, não fui eu, foi a serpente. Foi a serpente. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita será mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua serpente e a sua serpente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Meu irmão, minha irmã, essas são as consequências sobre a vida de todo aquele que tem a oportunidade de se arrepender, confessar os seus pecados a Deus e mudar a história de sua vida, mas não faz. Deus pergunta a todos nós: aonde você está? O que você está fazendo da sua vida? Até quando você vai tentar se esconder? Você já conheceu a minha palavra, você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Até quando você vai permanecer nessa situação? Quando você vai decidir voltar? Quando você vai decidir voltar os seus olhos para mim? Quando você vai decidir andar em obediência à minha palavra? Quando você vai voltar o seu coração para mim? Esqueça tudo que passou. Talvez você aprendeu muitas coisas, talvez você viveu muitas coisas te feriram, muitas coisas te magoaram, você se sentiu enganado, você se sentiu traído, mas agora não é momento mais de você continuar remoendo estas coisas, agora é o momento de você voltar-se para mim enquanto é tempo. Depois deste período, Deus ele adverte Adão e Eva e os expulsa do jardim. Essa é a pior consequência daquele que insiste em viver no pecado. Sair da presença de Deus. Daquele que estava ali todos os dias na viração do dia, passeando com Adão, com Eva, cuidando, protegendo, dando abrigo. Essa foi a consequência. Por isso, meu irmão, muitas pessoas hoje se perguntam: o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Talvez lá atrás você tenha dado ouvidos ao que é estranho, ao que é desconhecido. E você, muitas vezes, na sua inocência ou por falta de conhecimento, não tenha percebido que esse mesmo desconhecido estranho era um inimigo. E esse inimigo, de uma forma astuta e ardilosa, assim como a serpente, plantou no seu coração a dúvida, ao ponto de você questionar a palavra de Deus, ao ponto de você ficar em dúvida entre Deus e o mundo. E o seu coração já abalado, curioso, muitas vezes cedeu aos prazeres do mundo. E sem que você percebesse, você foi se afastando aos poucos de Deus. E agora, quando você olha para trás,
Você vê que caminhou muito. E quando você olha para si, você se acha incapaz de voltar. Mas se você estender as suas mãos e pedir para Deus ajuda e suplicar por socorro, o mesmo Senhor que caminhou sobre as águas, quando viu Pedro afundar por falta de fé e incredulidade, estendeu as suas mãos e resgatou Pedro e colocou-o na superfície e levou a embarcação em segurança. Ele pode fazer isso por você. Basta você pedir, basta você clamar. Da onde você está, na situação na qual você encontra, se você buscar, se você de todo o coração pedir, Deus te resgatará e te colocará novamente num lugar seguro, protegido, abrigado pelo Senhor. Então volte seu coração a Deus enquanto é tempo. Se você errou, se você pecou, é tempo de se confessar, pedir perdão e não voltar a mais praticar o pecado. E permitir que o Espírito Santo agora guie sua vida. Pare de dar ouvidos a estranhos. Você lembra daquilo que sua mãe e seu pai te falavam na sua infância. Não aceite nada de estranhos. Não aceite nada de estranhos. Você ia para a escola, você ouvia histórias que pessoas e seus pais falavam: não aceita nada das mãos de estranho. Para de aceitar. Para de aceitar aquilo que o estranho tem tentado oferecer para sua vida, aquilo que é desconhecido. Muitas vezes o inimigo está nisso e você não percebeu. Você não percebeu. E aí você caiu, você cedeu, você aceitou, mas ainda há tempo de voltar. Basta você buscar no Senhor nosso Deus. Por isso, meu irmão, muitas pessoas hoje se perguntam o que eu fiz. Porque abriram mão da palavra de Deus, ignoraram o que Deus tinha falado e deram ouvidos àquilo que era estranho. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e que nesse dia de hoje você possa voltar a dar ouvidos à palavra de Deus. É ela que vai te sustentar. É ela que vai te libertar. É ela que vai te dar forças para você continuar caminhando. E se realmente você deseja voltar aos braços do Senhor, você só precisa chamar Pai e Ele te abraçará. Sinta-se abraçado por Deus neste momento. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.